Nesta aula, vejamos o modelo navegacional da nossa aplicação, que vai descrever como o usuário poderá navegar entre as páginas da nossa aplicação. Então, nesse modelo navegacional, nós vamos ver que a navegação entre as páginas ele é organizada em o que nós chamamos de contextos navegacionais. Então, de acordo com a operação que o usuário vai fazer, ela está associada a um determinado contexto navegacional. O contexto navegacional ele possui, na verdade, um conjunto de páginas, que nós vamos ver a seguir como isso funciona. E a navegação ela pode ocorrer entre as páginas dentro de um mesmo contexto, ou também pode ocorrer entre páginas de contextos navegacionais distintos. A gente vai compreender melhor como é que funciona esses conceitos a partir do diagrama a seguir. Então aqui nós temos um diagrama que descreve o contexto, a forma de navegação entre as páginas, de que forma o usuário vai poder passar de uma página para outra da nossa aplicação. Quando ele digitar lá na barra de navegação localhost 2.3000, o usuário vai ser remetido para a página de entrada da nossa aplicação, que é essa página index.js, na verdade é um template JS, que vai ser renderizado pela nossa aplicação e devolvido como uma página HTML para o navegador do usuário. Vejam que essa página index.js ela é composta, por um fragmento de página, que é este navbar.ejs. Então, esse fragmento de página navbar.ejs nada mais é do que um menu de navegação da nossa página. Então, se a gente for observar aqui nesse diagrama, todas as páginas que compõem a nossa aplicação, ou seja, a nossa aplicação vai ser composta de 7 páginas, como nós podemos observar, essa index.js, categorias.js, novo.js, editar.js, contatos.js, esse novo.js e editar.js novamente. São 7 páginas no total. Em cada uma dessas páginas nós temos presente esse fragmento de página chamado navbar.js. Nós temos aqui no index.js, no categorias.js e no contatos.js, assim nas demais páginas da nossa aplicação. Esse fragmento de página ele é importante porque ele vai permitir a navegação entre as páginas que compõem a nossa aplicação. Ou seja, na verdade esse fragmento de página é o menu, que a gente chama de barra de navegação, por isso o nome dele de navbar. Então, a partir desse menu de navegação, nós temos 3 entradas. Nós temos um link para o início da nossa aplicação, a página de início da nossa aplicação, um link para a página de categorias e um link para a página de contatos, como nós podemos observar. Então, ao usuário acessar o nosso sistema de controle de contatos, ele vai entrar nesta página index.js que vai apresentar esse conteúdo de saudação ao usuário, de apresentação da nossa aplicação, com essa barra de navegação presente. Quando o usuário clicar, por exemplo, no link categorias, o usuário vai ser remetido para um contexto navegacional de categorias. Esse contexto navegacional de categorias ele vai ser composto por um conjunto de páginas que permitem, então, a manutenção de uma categoria. Ou seja, eu posso listar as categorias já cadastradas no banco, que é esta página categorias.js. Eu posso incluir uma nova categoria, que é essa página novo.js, ou eu posso editar os dados de uma categoria previamente cadastrada, que é essa editar.js. Bom, ao clicar então em categorias, o usuário vai ser enviado para esta página de entrada do nosso contexto navegacional de categorias. A página que apresenta a lista de categorias para o usuário. A lista de categorias que já estão cadastradas lá na tabela de categorias no banco de dados. A partir desta lista de categorias, nós temos acesso a 3 tipos de operações possíveis. Nós podemos ou cadastrar uma nova categoria, clicando nesse botão Nova Categoria, ou nós podemos editar uma categoria presente na lista ou excluir essa categoria.
Se o usuário, nesta página que apresenta a lista de categorias, clicar no botão Nova Categoria, ele vai ser remetido para esta página chamada novo.ejs, presente no contexto navegacional de categorias. Nesse novo EJS, o usuário poderá inserir as informações então de uma categoria, que neste caso é somente a descrição da categoria. Ao clicar no botão Salvar, então vai ser invocado o serviço de persistência de dados presente lá no nosso index.js, né, no nosso servidor da aplicação. Ele vai interceptar então essa requisição e vai salvar os dados no banco. Se o usuário clicar nesta opção Lista de Categorias, ele vai ser enviado novamente para esta página Categorias EJS, né? E será apresentada a lista atualizada de categorias salvas no banco de dados. Se nesta lista de categorias, em qualquer um desses registros, qualquer linha presente nesta lista, ele pressionar no botão, no linkzinho, né, editar, naquele ícone de edição da categoria, ele vai ser submetido para esta outra página, editar EJS, que por sua vez, então, vai apresentar os dados da categoria selecionada na lista para que o usuário possa alterar ou não os dados dessa categoria. Se ele alterar algum dado e clicar no botão autorizar, vai ser invocado, então vai ser enviada uma requisição para o nosso servidor, né, o nosso index.js, o qual vai então realizar uma operação de alteração desses dados lá no banco, desse registro no banco de dados. Se ele clicar no botão lista de categorias, ele vai ser enviado novamente para a página de categorias EJS. Então veja aqui que nós temos, dentro desse contexto navegacional de categorias, nós temos um modelo de navegação entre essas páginas que fazem parte desse contexto navegacional. E isso é dado por dois elementos. Pelo fragmento de página do nosso menu, que é o navbar, que está presente tanto na lista de categorias, né, categorias.js, como também na página de inserção de uma nova categoria e na página de edição de uma nova categoria. Então, o usuário clicar numa dessas opções, ele pode então navegar entre essas páginas. Nós também podemos, né, a partir de um contexto de navegação, voltar lá para o index principal. E isso pode ser feito em qualquer uma das páginas do nosso contexto navegacional de categorias. Tanto aqui na lista de categorias, como na inserção de uma nova categoria, como na edição de uma categoria. Visto que nós temos aqui presente o menu nessas três páginas. Então, se o usuário clicar aqui no botão, no link Início, dentro da lista de categorias, ou no botão Início, no link Início, aqui na página de cadastro de categorias, ou no link Início, na página de edição de categorias, ele vai ser enviado deste contexto navegacional, de qualquer uma dessas páginas desse contexto navegacional, lá para a página de index, né, de apresentação do sistema. Certo? E também é possível a gente navegar entre um contexto navegacional ou outro, ou seja, eu posso passar de qualquer uma dessas páginas do contexto navegacional de categorias para, né, a lista de contatos. Visto que aqui no menu eu tenho a opção, né, um link para a lista de contatos em cada uma dessas páginas. Veja que eu tenho aqui em categorias, eu tenho aqui em novo e eu tenho aqui em editar. Então, se o usuário clicar nesse link em qualquer uma dessas páginas, ele vai ser enviado para um outro contexto de navegação. A gente passa, então, do contexto navegacional de categorias para o contexto navegacional de contatos. Ou seja, para a primeira página, a página de entrada do contexto navegacional de contatos, que é a listagem dos contatos previamente cadastrados no banco. Aqui segue a mesma lógica, ou seja, entre as páginas do contexto navegacional de contatos, eu posso navegar de uma para outra. Né? Então, se o usuário aqui na listagem de contatos, ele clicar, né, em um novo contato, ele vai ser submetido para esta página novo.js, que tem o mesmo nome dessa página novo.js, presente no contexto navegacional de categorias, só que aqui nós estamos no contexto navegacional de contatos, certo? Então, estando dentro do contexto navegacional de contatos, quer dizer o quê? Que este novo aqui é um novo cadastro, né? Um cadastro de um novo registro de contatos, de um novo contato que nós vamos armazenar no banco. Se o usuário clicar no botão salvar, nós vamos salvar esse novo contato no banco.
E se ele clicar no botãozinho lista de contatos, nós vamos voltar para essa página que apresenta a lista de contatos. Da mesma forma, se ele clicar aqui em novo, em editar, desculpa, em qualquer uma das linhas presentes na tabela, ele vai ser enviado para essa página de edição dos dados de um contato, visto que nós estamos dentro do contexto navegacional de contatos. Ele pode salvar, né, pode atualizar esse contato no banco, ou ele pode desistir clicando na lista de contatos, e aí ele vai voltar para esta página inicial. Da mesma forma, nós podemos navegar desse contexto navegacional de contatos para o contexto de categorias, visto que nós temos aqui uma opção, né, presente no menu de navegação, né? Nós temos um link categorias em cada um deles, certo? E também podemos voltar lá para a página inicial a qualquer momento, porque a gente pode clicar no botão início. Então esse vai ser o modelo de navegação da nossa aplicação, né? Um modelo bem flexível que permite que a gente navegue pelas páginas presentes na navegação, migrando de um contexto para outro, com base nesse fragmento de código que apresenta um menu de navegação em cada página presente da na nossa aplicação. Bom, dado esse modelo lógico da navegação, como é que isso ficaria fisicamente lá no nosso projeto? É o que nós temos mais à esquerda aqui, ó. Vejam aqui que eu coloquei aqui uma imagem da estrutura do nosso projeto físico lá no Visual Studio Code. Então, esse modelo aqui navegacional das páginas da nossa aplicação, nós temos aqui dentro de views, como nós podemos observar. Então, cada contexto navegacional que nós temos aqui, né? Então, o contexto navegacional de categorias, nós temos como uma pasta, né? Uma subpasta dentro de views. Então, veja que dentro dessa subpasta aqui, categorias, nós temos essas 3 páginas que compõem esse contexto navegacional de categorias, que é a página de listagem de categorias, a página para a gente editar os dados de uma categoria previamente cadastrada, para a gente poder alterar os dados, e a página para a gente inserir uma nova categoria no nosso banco de dados. Por sua vez, nós temos aqui também a pasta dentro de Views, a pasta Contatos, que compõe essa lógica aqui de navegação do contexto navegacional de contatos, contendo essas 3 páginas, né? Então nós temos uma página aqui para mostrar para o usuário a listagem dos usuários dos contatos previamente cadastrados no banco. Nós temos aqui também uma página que permite a gente editar os dados desse contato previamente cadastrado e uma página para a gente inserir um novo contato na tabela de contatos do nosso banco de dados. Certo? Nós temos presente aqui também na estrutura, né, de templates de visão de páginas do nosso projeto Contatos, um outro contexto aqui navegacional, uma outra pasta, né, que eu chamei aqui de partials. Né? Depois nós vamos ver para que funciona, na verdade, por que nós criamos esse descritor desta página aqui, desta pasta aqui. Tá? O único arquivo que vai dentro desta pasta é a nossa barra de navegação. Esta barra de navegação que vai estar aí presente em todas as páginas que compõem a nossa aplicação. Esse fragmento de código aqui que apresenta esse menu de navegação, que é o nosso navbar.ejs. E fora, né, da camada de visão, fora aqui do conjunto de páginas que compõe a nossa aplicação, né, nós vamos ter o index.js, que é o arquivo de entrada da nossa aplicação. Né? Então, quando o usuário digitar localhost 2.3000, vai ser apresentado esse index.js que está na camada, na pasta barra da nossa aplicação, ligado lá, né, a pasta barra da nossa aplicação. Né? Aliás, a pasta barra da nossa camada de visão. Vejam que ele está no mesmo nível da camada de visão e não dentro de uma subpasta como nós temos aqui nos outros contextos de navegação. Certo? Então essa é a forma que nós estruturamos para organizar o conjunto de contextos navegacionais que representam a estrutura de pastas, de páginas da nossa aplicação. Isso é uma boa prática, pessoal, de organização do projeto, né? Porque nesse projeto, que é um projeto simples, né? Um projeto pequeno, que é composto somente de 2 cadastros, vejo que para cada cadastro desse nós temos 3 páginas. Agora imagine se for um sistema mais complexo, muito maior, né? E se nós tivéssemos essas páginas tudo misturadas aqui em uma única pasta, ficaria mais difícil de dar manutenção deste software, né?
porque a gente teria que estar procurando essa pasta dentro essas páginas dentro dessa pasta view. À medida então que a gente organiza em subpastas e implementa esse conceito de contexto navegacional, fica mais fácil de a gente achar e nós nos organizarmos, né, na estruturação desse projeto, certo? Então, a partir da próxima aula, nós vamos então começar a construir cada uma dessas páginas que compõem então a nossa aplicação. Vamos começar pela construção deste fragmento de código, né, que representa o nosso menu de navegação. Depois de a gente criar então esse fragmento de código, nós passamos para a construção de cada uma dessas páginas, né, iniciando pelo nossa página de entrada, o index.js. Então, até lá.